A paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Sueli Lima e eu estou aqui para falar a você, e eu espero que chegue ao seu coração, sobre a necessidade de nos colocarmos em movimento, em marcha, pela infância nordestina. E se você não é da região Nordeste, não fique triste. Tem um desafio aí na sua região também para você. Milhares e milhares de crianças precisam conhecer o Senhor e nós somos a resposta de Deus para essa geração. Quero agradecer a Deus nesse momento, a todos os nossos líderes de missões, os nossos presidentes de convenção de toda a região Nordeste. Nós estamos aqui reunidos em 11 convenções das Assembleias de Deus com um único propósito: ganhar crianças e pré-adolescentes para Cristo o mais rápido possível. Então, vamos lá? Nós estamos com essa campanha, essa mobilização no Nordeste inteiro. A nossa meta é trabalharmos com 6.000 crianças crentes. E cada criança crente tem a missão de evangelizar 10 crianças que ainda não aceitaram Jesus. Parece pouco para uma região que tem mais de 12 milhões de crianças. Mas se nós começarmos agora e não pararmos, com certeza causaremos um grande impacto na nossa região, em nome de Jesus. O nosso versículo tema deste ano é: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o tema de 2020 é Superpower, experimente esse poder. As crianças precisam de poder, porque elas estão numa guerra espiritual. E as crianças que ainda não aceitaram Jesus estão perdendo nessa guerra, porque estão lutando, mesmo que não saibam, no exército inimigo. E ninguém que luta contra o Senhor ou fora das fileiras do Senhor é vitorioso. Para que as crianças tenham uma vida de vitória, e vitória espiritual, elas precisam passar para o exército de Cristo e conhecer as armas espirituais que Ele nos dá, porque a vitória nós já recebemos a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele. Aqui nós temos um grande desafio no Nordeste, porque todos os estados têm muitas crianças. O estado que menos tem criança, deixe-me ver aqui, acredito que seja o estado do Rio Grande do Norte. Não, o estado do Piauí, com 731 mil crianças e pré-adolescentes. Agora imagine, a gente pode achar isso pouco, porque a Bahia, por exemplo, tem mais de 3 milhões. Mas isso é muita gente. O desafio é grande. Por isso a gente tem que começar logo. Ah, mas a gente já está fazendo evangelização. Claro que está. Por isso que nós temos mais de 3 milhões de crianças crentes na região Nordeste. Mas e as mais de 9 milhões que ainda não conhecem ao Senhor? Se você ouviu bem, se você prestar atenção, você percebeu que nós temos mais de 9 milhões de crianças que ainda não são crentes, contra 3 milhões que já são crentes. Então, nós temos 3 vezes mais. Então, nós precisamos lutar e lutar com energia, com rapidez agora, porque o tempo está curto. A infância tem prazo de validade. Então, como eu falei para vocês, são mais de 12 milhões de crianças. Para ser mais exata, 12.867.231 vidas que precisam de Jesus. Aquelas que já conhecem precisam crescer em Cristo, e aquelas que não conhecem precisam conhecer a Cristo. E por que nós temos que agir com tanta rapidez? Porque a infância nunca esteve sob tão forte ataque. E nós precisamos entender que esses ataques, eles são do mundo espiritual. Nós preparamos um material em 2 volumes. Esse material você vai encontrar na nossa plataforma de EAD. Nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa ter acesso a esse material. Tá bom? É muito importante
e você vai ter estudos sobre as áreas de ataque, as áreas onde as crianças estão sendo atacadas. E nós vamos, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente mergulha nesse universo, a gente percebe que Deus tem pressa e que nós precisamos entender que a evangelização das crianças é prioridade, porque quanto mais cedo evangelizarmos, mais fácil será para que essas crianças possam deixar o mundo e virem ao encontro do Senhor. Então elas estão sob ataque no campo psicológico. Nós nunca tivemos um período da história em que as crianças precisam tanto de psicólogos, de psiquiatras. Crianças se automutilando, crianças pensando em suicídio. Estudos indicam que o suicídio entre crianças e pré-adolescentes só não é ainda maior porque elas não têm acesso às armas. Imagine uma criança que não encontra sentido em sua vida. Isso é falta de Deus, é falta de Cristo, porque Cristo é a esperança. E quem não tem Cristo, que esperança pode ter em um mundo de tanto caos? Então nós precisamos, elas estão sob ataque. Agora eu te pergunto, você conhece as crianças da sua cidade? Você sabe que tipo de ataque, que tipo de provação essas crianças têm passado? Para que nós possamos mobilizar. Mobilizar é mover-se, é pôr em movimento, é pôr-se em movimento por uma determinada causa, é pôr-se em marcha, é se colocar de pé, é caminhar, é agir. Como nós vamos agir se nós não conhecermos? Então aqui está um grande desafio. Para que você se mova, conheça, até para que você se mova na direção certa. Nós temos crianças desabrigadas, nós temos crianças abandonadas, nós temos crianças vítimas de guerra, nós temos crianças vítimas de abuso sexual. Nós não podemos ser indiferentes a nenhum desses problemas, mas existe um problema do qual também não podemos ser indiferentes, que é o problema da perdição, do pecado. E quando eu e você ignoramos isso, nós estamos ignorando que a vontade de Deus é que essas crianças tenham conhecimento do Evangelho. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você nos coloquemos de pé em favor dessas crianças. Jesus disse: a vontade do Pai que está no céu é que nenhuma dessas crianças se perca. Então nós precisamos nos levantar, nos erguer, nos pôr em marcha, para que essas crianças ouçam e ouvindo, creiam e crendo, recebam e recebendo, se tornem filhas de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus. Não se percam, mas sejam aqueles que encontraram o caminho e que estão andando nesse caminho. Um segundo motivo para que você se mobilize é que as crianças precisam de salvação. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. Existe uma separação, existe um muro que separa o homem pecador do Deus Santo. Mas ele enviou Jesus, o seu filho, para desfazer esse muro. As crianças precisam saber dessa notícia. E é por isso que o Evangelho é boa nova. É boa notícia. As crianças precisam saber. Sim, elas são pecadoras. A Bíblia diz que a astutícia, ou seja, o intento para o mal, ele já está no coração da criança. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas a Bíblia diz também que ele enviou o seu filho para morrer por essa criança, para que ela tenha a oportunidade de ter vida e vida eterna. A criança precisa de salvação e é por isso que nós precisamos evangelizá-las. É por isso que nós precisamos falar do amor de Deus. O coração da criança
é mais acessível ao Evangelho. Essa terra ainda não é a terra onde cresceram os espinhos, não é uma terra ainda cheia de pedras, não é uma terra com muitos pássaros, utilizando aqui a parábola do semeador. É uma terra que ainda está pouco explorada. É uma terra onde a semente vai ter mais chance de germinar, de dar frutos. A criança ainda não está com tanto amor ao mundo, porque ela não conhece tanto do mundo ainda. Embora o seu coração já seja inclinado para o mal, esse mal ainda não tem tanto domínio sobre ela, porque ela ainda está construindo a sua ideia, os seus valores, a sua ideia de mundo, a sua cosmovisão. E é nesse momento que o Evangelho precisa entrar para que ela cresça com uma visão, não do mundo, mas com a visão daquele que criou todas as coisas e quer separá-la do mundo, que quer tê-la como sua propriedade exclusiva. Nós precisamos evangelizar as crianças agora, o mais urgente possível, antes que o seu coração esteja endurecido demais, antes que a sua mente esteja tão povoada pelos desejos deste mundo. Nós também precisamos evangelizar as crianças e nos mover para isso, porque é na infância, e especialmente na primeira infância, que a personalidade ela está sendo formada, o seu caráter está sendo formado. Eu sempre costumo dizer que quando nós estamos evangelizando jovens e adultos, nós estamos evangelizando para remediar. Vai ter que mudar tudo. Mas quando nós evangelizamos as crianças, ainda que na adolescência, na idade adulta, um ou outro ou muitos se desviem, mas fica ali a palavra do Senhor, fica um temor, ficam os valores, ficam ali sementes que serão usadas estrategicamente pelo Espírito Santo para que eles voltem ao Senhor. A palavra do Senhor estará sempre impregnada, será sempre um peso, um fiel da balança, mesmo que ele decida não obedecer, mas a mensagem que foi pregada na infância, o conteúdo bíblico que foi aprendido na infância, ele terá uma relevância na vida da pessoa durante toda a sua trajetória. Evangelizar é nossa obrigação, mas deve ser também um privilégio, porque você estará influenciando positivamente para o bem, para a vida e para a vida eterna, a vida de uma pessoa em toda a sua trajetória. Nós precisamos nos mobilizar agora para a evangelização das crianças, porque a criança é a igreja de hoje que também estará presente amanhã. A criança não é a igreja do futuro. A criança não é a igreja de amanhã. A criança é a igreja hoje. A criança é a igreja do presente. Mas, ao contrário de você e de mim, essa igreja também estará amanhã. Nós precisamos entender que quando evangelizamos, quando discipulamos crianças e pré-adolescentes, estamos gerando para Deus homens e mulheres que darão continuidade à obra dele aqui na terra. Quando nós evangelizamos crianças, precisamos entender que estamos formando uma geração para Deus e que essa geração estará influenciando na terra, influenciando para levar pessoas para o céu. Quando nós discipulamos crianças, ou neste caso específico do Nordeste para Cristo Kids, nós mentoreamos, ou seja, mais que discipulamos, nós cuidamos e trabalhamos o máximo que podemos para que elas desenvolvam os seus talentos. Nós estamos dando oportunidade a essas crianças de serem protagonistas. Isso é muito importante, porque quando nós aprendemos apenas por ouvir, esquecemos. Quando nós aprendemos
apenas por seguir e ver alguém fazendo, não esquecemos, mas isso não nos toca tanto. Mas quando nós aprendemos, ouvimos, vemos, fazemos, agimos e até ensinamos, isso é realmente uma aprendizagem significativa. E é esse tipo de aprendizagem que vai formar líderes para o futuro. Eu acho que você já entendeu que a gente não tem escolha. As razões que nos levam a nos mover. E esse mover, ele não vem de nós, ele é um projeto de Deus. Nada que estamos fazendo nasceu na nossa mente, nasceu no coração de Deus, porque Ele ama as crianças. Ele quer uma geração exclusiva dele. Nós estamos tendo a grande oportunidade de preparar aqueles que estarão nos substituindo. E que Deus nos ajude nessa tarefa, que eles façam o que nós não fizemos, que eles cheguem onde nós não chegamos, que eles alcancem o que nós não alcancemos, que nós não alcançamos. Eu tenho certeza que há uma recompensa gloriosa nisso. Então, vamos fazer a vontade do Senhor. E aí eu te pergunto, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode mobilizar? Nós estamos aqui estudando sobre o Nordeste, estudando sobre cada estado, mas você tem um desafio de estudar sobre sua cidade, sobre o seu bairro, sobre sua realidade. Nós temos 12 milhões, mais de 12 milhões e 800 mil crianças no Nordeste. E eu te pergunto, quantas dessas crianças estão na tua cidade? Cidade, pensa agora na tua cidade. Quantas dessas estão no teu bairro? Dessas que estão no teu bairro, quantas se congregam aí na tua congregação? Faça a conta. Será que tem mais crianças fora ou dentro do aprisco do Senhor? Com certeza você vai perceber que tem mais crianças fora. E é por isso que você precisa se mover. É por isso que você precisa se levantar. Deus conta com você. Porque enquanto todas não tiverem ouvido a palavra do Senhor, você tem um trabalho. Então, quantas dessas crianças que estão no seu bairro você gostaria de ganhar para Jesus este ano? Tudo bem, nós já estamos em setembro, mas ainda tem tempo. Não se acomode, não ache que o ano já acabou e que esse foi um ano perdido, não. Levante-se, Deus está nos dando estratégias. Você está me vendo aí dentro da sua casa, no seu celular, andando no ônibus, não sei. Isso é estratégia do Senhor para despertar você. Da mesma forma, você pode despertar outros. Quantas crianças você gostaria de ganhar para Jesus ainda em 2020? Faça um acordo. Faça um pacto com o Senhor. Ele é o mais interessado na salvação das crianças. Estabeleça uma meta. Por quê? Conhecer tudo isso e não fazer nada é o maior de todos os ataques do diabo às crianças. É o ataque da indiferença. Eu não posso ser indiferente. Você não pode ser indiferente. Já que você não é indiferente, já que você não é aqueles que passam ao largo, mas você é como aquele bom samaritano que passa e que levanta e que unge com óleo as feridas e que coloca no ombro e que faz parte da cura, faz parte da resposta de Deus para essa geração. Já que você é desse time, então vamos lá, eu vou te mostrar o passo a passo para fazer parte dessa mobilização 2020. A primeira coisa que você precisa fazer é fazer a sua adesão ao projeto. Independe se você está no Nordeste ou não. Quer fazer parte disso, quer fazer parte desse movimento, quer ser resposta de Deus para essa geração, passa lá no nosso site do Fórum de Líderes de Missões do Nordeste. Nós vamos deixar o link aqui na descrição. Entra no site, faz a adesão ao Nordeste para Cristo Kids, mesmo que você não seja do Nordeste. E se você é do Nordeste, você não tem opção. Você precisa ganhar sua região para Jesus. Segundo, treine-se, capacite-se e treine a sua equipe.
nós temos um curso de capacitação completamente online. A descrição também está aqui no vídeo para que você possa entrar e fazer parte desse time. Nós temos quase 1000 pessoas fazendo esse curso de capacitação, é completamente online e você vai receber todo o recurso que você precisa para poder se capacitar, poder trabalhar com as crianças e também material de evangelização. Eu tenho certeza que será muito abençoador para a sua vida e para a vida das suas crianças. Terceiro, faça parceiro para que você possa disponibilizar esse material gratuitamente às crianças. Por quê? Porque o material que você vai receber dentro do nosso curso, ele está todo em PDF, né, em JPG, mas você precisa imprimir algumas coisas. Então faça parcerias de forma que você possa imprimir esse material. Se a criança não pode ainda ir para a igreja, imprima, bote numa bolsinha bonitinha, mande pelo pai, né, utilize os grupos de WhatsApp, mas não deixe suas crianças fora desse projeto. 4, treine as crianças. Nesse projeto, você é mentor, você não é evangelista. Você é aquele que vai estar ao lado das crianças, ensinando, capacitando, dando suporte emocional, inclusive, dando apoio logístico para que as crianças desenvolvam o seu talento. Lembrem-se, a criança é a igreja que está hoje e que estará amanhã. E como será a igreja e como será a liderança se você não ensinar hoje? Então você precisa ensinar. Você precisa criar oportunidades significativas. Você precisa entender que a criança pode ser protagonista de um projeto de evangelização como esse. Número 5, você vai realizar as atividades propostas. Que atividades são essas? Dia de evangelização virtual, você vai trabalhar com a criação de cartazes, de cartas evangelísticas, né, de pequenos mimos, de pequenas estratégias, por exemplo, suporte para porta, avisos de porta, se a criança mora, por exemplo, em um condomínio, não tem como evangelizar fora. Então a gente tem várias estratégias, cartões virtuais, lyric vídeos, então a gente tem várias estratégias. Inclusive visitas à escola, se você já pode fazer, visitar uma creche, se tem esse lugar, se tem essa possibilidade, pode fazer uma caminhada, uma campanha evangelística, uma entrega de folhetos na rua. A gente tem várias estratégias, várias propostas, e aí você vai escolher 5 dessas estratégias e propostas para executar com as suas crianças. E no final, você vai prestar relatório para que a gente possa saber se a gente está te ajudando, se os recursos foram eficazes para o projeto e também que você possa nos dar sugestões de como podemos melhorar esse projeto no ano que vem, tá bom? Divulgue essa ideia. Eu te peço logo para começar compartilhando esse vídeo. Compartilhe com quem você puder. Nós precisamos evangelizar. Aí você pode compartilhar, digamos assim, intencionalmente. Pega esse projeto, mostra para o teu pastor, mostra para a equipe da qual você faz parte aí na sua congregação. Converse com todos os líderes que for possível conversar. Fale com os pais para que eles liberem, para que eles ajudem. De repente você não pode ainda ter aula presencial, mas você pode fazer um grupo de WhatsApp com o número dos pais e que eles possam, né, no momento certo, se você vai ter lives, ou se você vai fazer aulas gravadas, ou se você vai mandar as aulas que estarão disponíveis na nossa plataforma, porque nós estamos preparando aulas também para as crianças. Então você vai falar com os pais para organizar essa estrutura. Mostre também para a criança, né? A criança não tem que vir compulsoriamente, ela precisa ser conquistada. Então, você quer participar desse projeto? Vai durar 3 meses, vai durar 1 mês, né? Vão durar 2 meses. Então, você quer, vai ser assim, vai ser...
conquiste a criança. A criança precisa ir querendo fazer parte. Outra coisa, convide outros departamentos, por exemplo, você vai fazer uma tarde de louvor, convida o grupo de jovens para que eles possam ir, possam levar os instrumentos, acompanhar as crianças. Então, convide o departamento de família para que faça um culto de pais e filhos. E então tem muitas sugestões. Eu quero te convidar, olha, a olhar o nosso material. Esse material, gente, aqui está impresso, tá? Mas na nossa plataforma ele está em PDF, você pode imprimir, são 2 volumes. Nesse volume aqui a gente vai falar sobre os ataques do inimigo às crianças e como nós, igreja, podemos nos levantar como intercessores. Intercessor não é só aquele que ora, é aquele que interpõe, aquele que se coloca na frente, é aquele que luta, que batalha em favor de um soldado que está ferido, ou que está fraco, ou que não tem a destreza, a agilidade de lutar sozinho. Então, esse volume 1, ele fala disso, dos ataques do inimigo à criança, e o volume 2 vai falar justamente de como mobilizar a igreja, de como não ser indiferente à situação das crianças. Então, está lá, eu te peço que você entre na nossa plataforma de EAD e faça o seu registro, a sua inscrição e participe, tenha acesso a todos esses materiais. Outra coisa, divulgue dados. Aqui nesse material a gente colocou muitos dados, por exemplo, quantas crianças órfãs a gente tem no Brasil, quantas crianças abandonadas, quantas crianças estão fora de casa, em situação de refúgio por conta de guerras ou situações políticas dos seus países. É importante. Quantas crianças nós temos vítimas de abuso no Brasil, abuso físico, abuso sexual. Esses números são importantes. A igreja precisa conhecer esses números, porque muitas vezes não nos mobilizamos, não oramos, porque não sabemos o que está acontecendo. A outra coisa, fale com pequenos grupos, fale com toda a igreja, mas não se esqueça de falar com pequenos grupos, de falar com aquelas pessoas que podem influenciar outras pessoas também. E por último, procure fazer parcerias. Entenda que as suas crianças, as crianças do seu grupo de mentoria, vão precisar de uma camiseta, né, para o trabalho de evangelização. É bom que elas saiam, né, uniformizadas. Elas vão precisar de um boné, né, ou de uma viseira. Vão precisar de folhetos, a gente disponibilizou para impressão, mas de todo modo tem que imprimir. Elas vão precisar fazer faixas, elas vão precisar se organizar para fazerem jograis, peças. Tudo isso tem um custo, é muito importante ter parceiros, parceiros de oração, parceiros financeiros, parceiros de logística que possam levar essas crianças, que possam trazer. É muito importante mobilizar a igreja, porque a igreja também passa a conhecer a situação das crianças e passa a conhecer seu trabalho. Às vezes a igreja não sabe o que está acontecendo no departamento infantil, por isso também não ajuda. A quem você vai mobilizar? Eu coloquei aqui algumas sugestões. Primeiro, mobilize os jovens. O Ministério de Jovens não é inimigo do Ministério Infantil. Eles um dia fizeram parte, né, do Ministério Infantil e às vezes, porque eles estão em um outro momento, nós até não chamamos os líderes. Convide. Eles já foram crianças. Convide para que eles possam tocar, que eles possam ajudar na logística, que eles possam se responsabilizar por 1 ou 2 crianças na mentoria. É muito importante. O departamento infantil é um departamento da igreja, não é uma igreja isolada. Então, conquiste, chame, mostre a sua necessidade. Segundo, faça uma parceria com o EBD. Você pode pedir um espaço no EBD que você
faça um clamor pelas crianças na EBD, ou peça ao superintendente da EBD que lhe dê 10 minutos no final da EBD para que você possa distribuir cartões de evangelização ou mostrar como apresentar o plano da salvação a uma criança. Você pode pedir que o departamento de família faça um culto ou que faça reunião com os pais para ajudar no projeto. O departamento de senhoras pode ser o departamento que vai dar sustentação para o trabalho de intercessão. E isso é muito importante, trabalhar com parceria. Sabendo que a responsabilidade desse projeto é do departamento infanto-juvenil. Então, pessoal que cuida de crianças e pré-adolescentes de 0 a 14 anos, ainda que sejam 2 departamentos diferentes, por exemplo, na minha congregação são 2 departamentos diferentes, então nós juntamos, sentamos, né, e concordamos, tanto o departamento infantil quanto o departamento de adolescentes vai fazer parte da mobilização e nós estaremos ali em momentos trabalhando juntos, momento trabalhando separado, né? Mas nós estamos no mesmo projeto. Então isso é muito importante. A responsabilidade é sua. E aí eu tenho uma questão. Às vezes a gente não faz e diz assim, mãe, eu não fiz porque eu não tenho ajuda. De quem você acha que Deus vai pedir contas quando chegar lá no céu? É de você. Por quê? Porque foi para você que ele deu a visão. Ele mostrou para você, é o seu trabalho. E cabe a você conquistar outros, entendendo que esses outros virão te ajudar e voltarão para os seus departamentos. E isso é bom, porque nós somos corpo. Então, como um corpo, eu que sou um dedinho, tenho que fazer a minha função. Mas eu tenho também que contar com a mão inteira. Mas isso não... O resto, os demais dedos jamais poderão fazer o que eu faço. Então entenda, Deus deu a visão a você e é a você que ele vai pedir naquele dia a prestação de contas. Então se envolva, mobilize e ainda que ninguém se mobilize, ainda que ninguém se envolva, faça o que você puder fazer. Cabe ao Ministério Infantil fazer o quê? Definir os mentores, fazer a agenda da capacitação das crianças, escolher quem vai contatar. Ah, a gente pode ir numa creche? Então vamos. Não, a gente não pode ir na creche, mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer pacotinhos, sacolinhas, para entregar lá na escola e pedir que a escola mande, juntamente com o material que vai para as famílias semanalmente, podemos. Ah, então vamos fazer isso. Que legal. Não temos condição de visitar uma escola, não, mas podemos visitar a diretora e perguntar qual o dia que os pais estarão reunidos para receber tarefas. E você pode preparar uma apostila, você pode preparar um lapisinho especial com ponteirinha do projeto, você pode preparar ali um pacotinho com uma lembrancinha, com um cartaz, com um versículo e pode levar. Então, planeje isso. Ainda dá tempo, está no tempo, gente. Então, nós vamos contatar. Olha, nós costumamos fazer trabalho nos hospitais todo mês de outubro, mas nós não estamos podendo, nós nem estamos querendo ir, na verdade, aos hospitais, não é verdade, gente? Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos preparar saquinhos. Saquinhos com o quê? Podemos preparar saquinhos com uma maçãzinha, com um versículo ali, com um cartãozinho de melhoras de saúde. E podemos combinar, podemos ir ao hospital e dizer, olha, nós temos um projeto para o Dia das Crianças. Quantas crianças tem internada? Que tipo de atividade a gente pode promover aqui? A gente pode trazer livrinhos confeccionados pelas crianças ali dentro de um saquinho com uma fruta ou com... Pensa aí em alguma coisa. O que a gente pode fazer? Então você vai fazendo isso. Vá orando para Deus te dar a estratégia e vá planejando. Onde é que a gente pode fazer um Cine Kids? Onde é que a gente pode fazer a nossa caminhada? A gente vai poder fazer caminhada ou não? A gente vai poder fazer uma atividade na praça?
Então você vai pensando isso é muito importante. Os sonhos que o Senhor trouxer ao seu coração, considere e veja se tem possibilidade. Nós deixamos esse cronograma aqui para que você pudesse lá, nós temos esse cronograma aqui no material, e aí você vai preenchendo e vai planejando e vai sonhando. Eu quero deixar aqui por último para vocês o que tem disponível na nossa plataforma para cada uma dessas fases. Mobilização, que é a divulgação do projeto e o treinamento dos professores. Intercessão, que é o momento de oração, que acontece durante todo o trabalho de formação, todo o trabalho de evangelização. A intercessão é que vai te dar suporte em todo o projeto. E para a campanha de intercessão, o que é que você vai ter? Você tem aqui o bloquinho diário de oração, você tem os folders com a oração, você tem cartõezinhos onde você pode colocar a foto da criança e pedir oração especificamente pela criança. E você tem os postais de oração que você vai postar todos os dias no seu grupo, para que a sua igreja não se esqueça que nós estamos em campanha, tá bom? Na mobilização, que é esse trabalho de capacitação, de sensibilização da igreja, nós temos os convites para as crianças, nós temos os postais que estamos colocando nos grupos todos os dias, tem as camisetas, gente, estão em Corel, dentro da plataforma para você mandar fazer o tamanho da quantidade que você quiser, os versículos tema, os dados dos estados também, para a gente fazer essas postagens diariamente. Tudo isso está disponível na plataforma. E Moçoli, como é que eu entro nessa plataforma? Vê no link que a gente está deixando na descrição do vídeo, tá bom? E aí você entra no grupo, entra na plataforma e a gente vai ter o maior prazer de ter você como membro desse grande trabalho que é a evangelização das crianças. Para o trabalho de mentoria, pessoal, nós deixamos aqui todos os ícones da armadura, a história de José, de duas formas, tá, gente? Tanto a história mesmo, a ilustração, quanto a história para montar, que inclusive nós fizemos isso para que a criança possa montar e possa ensinar essa história e possa fazer vídeos contando a história, a verdadeira roupa de José. E você vai ficar fascinado como a história de José se relaciona com os elementos da armadura de Deus. Nós fizemos também um kit para te ajudar no momento de evangelização. Lyric Vídeo, a gente está disponibilizando na plataforma, versículos virtuais, ou seja, versículos que estarão lá com os cartõezinhos para você enviar pelo WhatsApp, cartões que você pode tanto imprimir quanto enviar pelas mídias sociais, pelas redes sociais. Além de faixas, como é que é o nome, gente? Além de moldes que você pode também desenvolver com as suas crianças. Então, tem uma série de sugestões, tanto para evangelização pessoal, presencial, quanto para evangelização pessoal virtual ou semipresencial, né? Entrega de material, né? Formação de grupos de WhatsApp, tem muita coisa legal. Então, esse é o nosso trabalho de mobilização. A gente passou aí para vocês de uma forma bem rápida, mas eu creio que deu para você ter uma ideia do que é que nós estamos falando. Então, eu quero te convidar uma vez mais. Você não está fazendo parte do Nordeste para Cristo Kids 2020? Faça parte, ainda há tempo. Então, faça a sua inscrição na nossa plataforma para você ter acesso a todo esse material e o mais importante, ter acesso ao treinamento, mesmo as aulas que já foram ministradas. Nós já temos aí mais de 10 aulas ministradas para você. Você pode assistir a qualquer momento. Então, é muito importante que você participe, faça parte desse projeto e
comece imediatamente montando aí o seu grupo de mentoria, porque as crianças precisam aprender para que elas possam ensinar e aprender do Evangelho para compartilhar o Evangelho. Em todas as coisas, nós sabemos que Deus está ao nosso lado. E eu quero terminar esse vídeo lembrando a você que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida e quero deixar aqui os nossos contatos, tanto do Fórum de Líderes de Missões do Nordeste, onde você vai ter acesso ao termo de adesão, à explicação do projeto, quanto ao nosso grupo de apoio pedagógico, que é o trabalho de formação do professor e da criança, que é com a nossa equipe da SEDAC. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e que você não perca tempo. Que você, não importa se você está com muito tempo, com pouco tempo, animado ou desanimado, você precisa obedecer a essa voz do Espírito Santo que nos chama para ganhar crianças para Deus. Então se anime, se desperte, se levante, entre em contato conosco e vamos juntos ganhar as crianças do Nordeste para Cristo. A paz do Senhor. SEDAC, alegria é compartilhar a salvação.